Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Luiz Gama e do Silvio Almeida, duas figuras que são absolutamente diametralmente opostas no movimento negro brasileiro, mas que o governo está querendo mastigar isso daí, transformar numa coisa só, né? Isso é uma coisa que realmente eu não sei muito como resolver isso daí. Falta produção de cultura libertária no Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui. O Silvio Almeida, que é o, sei lá o que, ministro de Direitos Humanos do governo Lula, né? Ou seja, um estatista, alguém do lado do governo, vai desfilar como Luiz Gama, um grande abolicionista que lutou pela abolição da escravidão, e mais do que isso, né? Ele foi um libertário, porque ele fez isso justamente brigando contra o governo. Lutou contra o governo e conseguiu liberar um monte de escravos, mais de 500 escravos foram libertos antes do fim da abolição, por ele atuando como advogado. A história do Luiz Gama é absolutamente linda. Que bom que ele está tendo mais tempo, está ficando mais conhecido na cultura brasileira, né? Mas eu acho que o Silvio Almeida, o cara que é do governo, isso está errado, isso é profundamente antilibertário. Essa notícia foi sugerida por Movimento dos Trabalhadores Sem BMW, Toda a Força da Cadeira do Dino para o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que está acontecendo, né? Estamos no carnaval. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado, não sei se eu vou publicar ele hoje ainda no sábado ou amanhã no domingo, mas já estamos no carnaval, deve começar daqui a pouco aquele troço todo de desfile de escola de samba e coisa e tal. Um troço chato pra caramba, mas assim, me afeta muito pouco no final das contas. Aliás, eu não gosto do carnaval justamente porque para andar aqui no Rio de Janeiro fica um inferno, um monte de bloco, tudo parado, você tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, é sempre complicado. Mas é aquele negócio, né? Eu tô aqui em casa, vou ficar no apartamento aqui, só vou sair de casa no dia 13, que eu vou viajar. Tem que sair com antecedência para evitar problema de bloco, né? Mas enfim, não tem outro problema para mim. Como quem participa do carnaval é quem quer, do ponto de vista libertário, não tem nada errado. Vai quem quer, os ingressos estão à venda. Eu acho chato ver escola de samba, mas tem quem goste, problema nenhum, né? Excelente notícia. Aí o que acontece, né? Me sai a notícia aqui que o Silvio Almeida vai desfilar pela Portela, no Rio de Janeiro, em samba enredo Um Defeito de Cor, que é inspirado num romance da escritora Ana Maria Gonçalves. E ele interpretaria o Luiz Gama, o abolicionista Luiz Gama, né? Para quem não conhece a história do Luiz Gama, é uma história lindíssima. Ele nasceu escravo, ele foi escravo até os 16 anos de idade, aí por uma confusão qualquer ele acabou sendo liberto, aí que ele foi aprender a ler e escrever com mais de 16 anos de idade, né? E se esforçou muito e coisa e tal, um cara muito inteligente, ele conseguiu começar a atuar como rábula, né? Rábula é uma espécie de auxiliar de advogado. Na época aqui no Brasil você não tinha essa distinção precisa, não tinha OAB, não tinha que tirar carteirinha da OAB para ser advogado, bastava você saber peticionar, saber escrever uma petição e coisa e tal, que você podia atuar como advogado, né? E o Luiz Gama, usando esse conhecimento dele como rábula, começou a atuar em favor de escravos, né? Então a pessoa que era escrava por algum motivo. Porque, veja, isso é uma coisa que talvez as pessoas não entendam hoje, né? A escravidão foi uma mácula terrível, não tenha dúvida alguma, e mais do que isso, era um arcabouço legal, tinha um monte de regra, um monte de coisa, né? É o que eu falo para vocês, eu tenho um sonho de um dia aqui no Brasil acabar com a CLT, que é um grande escravizador de trabalhadores, e também o CDC, que é um grande escravizador de clientes, né? Um dia nós vamos acabar com essas coisas, né? Mas por enquanto elas ainda existem. Pode parecer difícil ver um mundo, um Brasil sem a justiça do trabalho, por exemplo, sem a CLT. Podemos acabar com isso, o Brasil continua funcionando. Naquela época havia todo um arcabouço legal ligado à escravidão que acabou, não existe mais, foi cancelado totalmente, não existe mais nenhuma regra, né? Mas existia um monte de regra na época, se você tinha não sei que idade, se você nasceu não sei aonde, você tinha direito à liberdade, coisa e tal. Então havia um monte de leis ali quanto a isso, né? E daí o que o Luiz Gama fazia? Ele entrava na justiça requerendo a libertação de escravos, porque a maior parte dos escravos
era analfabeta, não tinha pouco conhecimento, então mesmo tendo um monte de oportunidade para o escravo se tornar liberto, ele não conseguia, porque ele não tinha conhecimento. Ele ficava ali trabalhando para o dono de escravo dele, para o dono dele, né, sem saber que tinha direito à liberdade, porque ele não tinha conhecimento para isso. O Luiz Gama ia lá, levava o cara, fazia a petição para eles, né, fazia todo o processo legal. Ele libertou mais de 500 escravos. Imagina, ele fez uma diferença enorme na vida de um monte de gente. Muita gente hoje é descendente desses escravos libertos pelo Luiz Gama. Então ele é uma figura realmente lindíssima e uma figura extremamente libertária e ainda um advogado. É o que eu falo para vocês, os advogados são vistos como puxa-saco do Estado e coisa e tal, mas na verdade, se você parar para pensar, dependendo da área em que o advogado atua, é das profissões mais libertárias que existe, porque justamente você vai enfrentar o Estado, você vai brigar contra o Estado, né? É verdade, muitas vezes o papel do advogado é o contrário, impor a força do Estado a pessoas, mas existem várias áreas em que é realmente o contrário. Por exemplo, no caso do Luiz Gama, essa área de você livrar as pessoas do julgamento do Estado, né? E não tenha dúvida, né? Veja, você pode achar que o cruel nessa história era o dono do escravo, mas na verdade não era. Quem errou na época da escravidão foi o Estado que determinou isso daí, né? Então as pessoas em si estavam apenas seguindo as regras que eram as regras da época, de ter escravo, de ter esse tipo de coisa. A gente hoje acha um absurdo isso, mas era lei na época, né? Da mesma forma eu falo para vocês, o pessoal acha que tem que abolir o imposto, não pode abolir o imposto, como é que o Estado vai existir? Meu amigo, não interessa, o Estado dá o jeito de existir do jeito que ele quiser aí, não pode ter imposto, imposto é roubo. Uma hora a escravidão estatal vai acabar, a gente vai conseguir acabar com o imposto. Vai ser na minha vida, vai ser daqui a 100 anos, daqui a 500 anos, eu não sei. Mas a abolição tributária vai vir um dia. Um dia nós vamos chegar numa sociedade em que as pessoas não são obrigadas a pagar imposto nem a seguir obrigatoriamente as leis daquele país, né? Você pode escolher qual conjunto de leis que você vai obedecer naquilo ali, desde que você respeite o mínimo ético, que é a ética libertária, que garante a convivência pacífica entre as pessoas. Então, assim, o Luiz Gama é essencialmente um libertário, um advogado libertário. Olha que coisa bacana. Outra área de advocacia também que é muito libertária é justamente a área tributária, né? A área tributária você tem um monte de oportunidades aí para fazer a sanha estatal diminuir em relação a empresas e a pessoas físicas, inclusive, né? E o meu problema com isso é esse, né? O Luiz Gama é uma figura linda, uma figura maravilhosa na nossa história, mas estão botando um cara que é um governista, que apoia o governo, que não quer mudar o status quo, que está apoiando mais socialismo, Estado maior, Estado... Se houvesse um Silvio Almeida na época do Luiz Gama, ele estaria lutando contra o Luiz Gama, porque o Silvio Almeida é o Estado, ele está dentro do Estado, ele está lutando a favor do Estado, né? Então ele é justamente o oposto do Luiz Gama nessa luta dele, né? Mas enfim, de novo, é direito de todo mundo fazer isso. Acho uma hipocrisia, acho errado conceitualmente, mas é lógico, não fere a ética libertária de maneira alguma ele interpretar o Luiz Gama, né? Gostaria só que fosse outra pessoa do movimento negro. Mas o Silvio Almeida luta pela causa dos negros e coisa e tal. Acho muito bacana, é uma causa muito justa. Então ele deveria interpretar a princesa Isabel, que assinou a abolição da escravidão no Brasil. Aí ele estaria no papel correto, porque ela, da mesma forma que ele, são pessoas do governo que acabaram com a escravidão. Aí eu concordo, aí faz sentido para mim. O Silvio Almeida vestido de princesa Isabel ia ficar bacana, aí estaria coerente com o papel dele, né? Bom, você pode dizer, mas ele não é mulher e ele não é branca e coisa, mas pô, isso aí ninguém vê cor, né? Ninguém se importa com gênero e com cor, qualquer pessoa pode interpretar qualquer pessoa. Faria muito mais sentido do ponto de vista ideológico ele interpretar a princesa Isabel, porque ela foi alguém no governo que ajudou os negros, ao contrário do Luiz Gama, que foi alguém que brigou contra o governo para ajudar os negros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.